Fala galera, beleza? Mais uma aula de química, tá bom? O nosso assunto hoje, a gente vai trabalhar a distribuição eletrônica de íons, né? Não é um assunto novo, porque a distribuição eletrônica já está com 2 aulas que a gente trabalha, né? E a única coisa que a gente vai ter que relembrar um pouquinho é sobre os íons, mas também é coisa simples, né? A gente vai ter que ver quem ganhou e quem perdeu para saber o quanto os elétrons distribuir, tá bom? Então é bem simples, ok? Vamos lá então. Distribuição eletrônica de íons, pessoal. A gente sabe que os íons a gente tem duas opções. Tem o cátion, que é quando o átomo perde o elétron, e tem o ânion, que é quando o átomo ganha elétron, tá bom? Então o que vai acontecer? Quando ele está positivo, que é cátion, o que devemos fazer? Ó? Quando ele está positivo, o cátion é porque ele perdeu. Quando perde, o que você vai fazer? Nós vamos distribuir os elétrons como se eles fossem neutros, normalmente, tá bom? E depois que fizer a distribuição eletrônica, da última camada a gente vai retirar os elétrons perdidos. Ou seja, os elétrons que perdeu, eu só vou retirar depois que eu fizer a distribuição eletrônica todinha, tá bom? Vamos ver aqui um exemplo. Nesse caso aqui eu tenho o ferro, o elemento ferro que tem número atômico 26, ok? Só que o ferro aqui ele é um cátion bivalente, ou seja, isso quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons e o número atômico dele é 26, normalmente no estado fundamental ele tem 26 elétrons. Só que ele perdeu 2, então eu vou distribuir só 24. Só que de início eu vou fazer a distribuição normal. Como? Vamos lá, normal. Ó, eu vou distribuir todos os 26 elétrons, tá bom? Tá aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Aqui, 2, 4, 10, 12, 18, 20, com 6, 26. Só que essa distribuição aqui era a distribuição do ferro. Só que aqui é o ferro que perdeu 2 elétrons. Então, eu vou retirar esses 2 elétrons da última camada. Lembrando que a última camada nem sempre é o último subnível. Ó. Aqui, o último subnível pertence ao nível 3, né? Camada KLM, nível 3, camada M. Só que tem também nível 4, camada N. Ó. Então, eu vou retirar da última camada quantos elétrons? Nesse caso aqui são 2. Então, está aqui 4s2. Eu vou anular esse 4s2. Esse 4s2 já vai deixar de existir, tá bom? Então, a distribuição eletrônica do ferro seria com 4s2. Do ferro 2+, eu tenho que tirar esses elétrons da última camada. Vai ficar como? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d6. Ou seja, distribuir 2, 4, 10, 12, 18 com 6, né? 24, porque era 26 e ele perdeu 2. Então, eu só distribuir 24. Então, para os cátions, para os que perderam, os positivos, né? O cátion positivo. Para o que perdeu, eu distribuo normalmente e retiro os elétrons da última camada, após fazer essa distribuição. Tá bom? Então, é simples. Ok? Entendido? E para os ânions? Para os ânions, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar os elétrons, tá? Eu vou pegar os elétrons que ele já tem, juntar ao que ele ganhou e distribuir normal. Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo do enxofre. O enxofre tem número atômico 16. Normalmente ele tem 16 elétrons, só que ele ganhou 2, né? Negativo, ânion, negativo é porque ganhou. Se ele ganhou 2, ele tinha 16 e ganhou 2, eu vou fazer a distribuição eletrônica com 18, tá certo? Os 16 dele mais os 2 que ele ganhou. Então a distribuição vai ser dos 16 que ele já tinha, mais 2 que ele ganhou, 18. Então, vai ficar a seguinte distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6. 2, 4, 10, 12, com 6, 18. Então, distribuir os 18 elétrons. Então, é isso, pessoal. Nos cátions, eu vou distribuir normalmente retirar da última camada os elétrons que ele perdeu. Dos ânions, eu vou pegar os elétrons que ele já tinha, juntar, né, juntar com os que ele ganhou e distribuir normal. A distribuição eletrônica de íons é isso, tá bom? Eu vou fazer aqui, realizar alguns exemplos para vocês. Mostrar aqui alguns exemplos. Por exemplo,
Exemplo número 1. Quantos prótons há no íon X3+, de configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d10? Eu tenho um íon, que eu não sei qual elemento é, que é X3+. Esse X3+, isso quer dizer que ele perdeu 3 elétrons. Ó. E após ele perder esses 3 elétrons, ele ficou com essa configuração aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d10. Ok? E ele quer saber quantos prótons há no íon. Né? Quantos prótons? Os prótons, pessoal, na verdade, os elétrons, é igual aos elétrons do X, sem ele perder. Então, simplesmente eu posso contar 2, 4, 10, 12, 18, 28, tá certo? Ele tem 28 e ele perdeu 3. Então, se ele tem 28 e perdeu 3, é porque ele tinha 31. Ok? Então, ele tem 28 elétrons. E ele é um cátion trivalente, ele perdeu 3 elétrons. Isso quer dizer que, se eu fizer a distribuição eletrônica, né, ele vai ter 31. Ó. Os 3 que ele perdeu foi o do 4s2 e do 4p1. Ele tinha 28 e perdeu 3. Ó. Perdeu 3. Então, ele vai ficar com um total de 31. Então, a resposta correta, item C de casa. Tá ok? Beleza? Vamos adiante então. Um outro exemplo. A seguinte configuração eletrônica, 1s2, 2s2 e 2p6, de uma espécie química com número atômico 8, refere-se a 1. Vamos lá. Eu tenho a configuração eletrônica, eu tenho uma espécie, ele não disse quem é, eu chamei ela de Y. Tá? Tem o número atômico 8 e essa distribuição eletrônica. Ora, se ele tem o número atômico 8 e está distribuído 2, 4 com 6, 10, isso quer dizer que esse 8 ele aumentou 2 elétrons. Se aumentou, é porque ele ganhou. Ele tinha 8 e agora foi distribuído 10, né? Então, isso quer dizer que ele ganhou 2 elétrons. Se ele ganhou 2 elétrons, primeiro vai ser negativo. Né? Assim, se ele ganhou, fica negativo. E negativo é ânion. Ok? Ânion. E ele ganhou 2 elétrons, então ele é um ânion bivalente. Ok? É um ânion de valência 2, bivalente. Então, a resposta correta, né? Ele é um ânion bivalente, ou seja, ganhou 2 elétrons. A resposta correta tem C, ânion bivalente. Entendido? Ele tinha 8, foi distribuído 10. Então, ele ganhou 2. Se ganhou 2, ele é negativo, porque é 2 negativo que ele ganhou. Então, esse é um ânion bivalente. Ok? Terceiro exemplo. Qual a configuração do íon cálcio Ca+2, sendo para o cálcio o número atômico 20? Ora, é aquele mesmo esquema. Eu tenho o número atômico 20, só que o cálcio ele perdeu 2. Para os cátions, eu distribuo normalmente, vou distribuir os 20. Ele é um cátion bivalente, tá bom? Perdeu 2 elétrons. Então, eu vou distribuir normalzinho, tá? Normal. Os 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s2. Está aqui 20, 2, 4, 10, 12, 18, 20. E da última camada eu vou tirar os elétrons que ele perdeu, que foram 2. Da última camada aqui, ó, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Ou seja, a última camada é essa. Então, eu tiro o 4s2. Né? Então, a distribuição eletrônica do cálcio 2+, vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6. Ok? Beleza? Então, a resposta está aqui, até o 3p6. Tá ok? Exemplo 4. O enxofre, agora é um ânion. O enxofre tem número atômico 16. Qual a configuração eletrônica do S2-? Ora, o S2- com o número atômico 16, ora, ele tinha 16. Só que ele ganhou 2. Então, ele é um ânion bivalente, ganhou 2 elétrons. Então, eu vou fazer a distribuição de 18 agora, não só 16. 16 mais os 2 que ele ganhou. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Essa é a distribuição do enxofre. Né? Ok? Beleza? Mais uma aqui. Exemplo 5. Nas partículas Ne, F-, Na+, O-2 e Mg+2 são isoeletrônicas, ou seja, elas têm o mesmo número de elétrons. Isto é, possuem a mesma configuração eletrônica. Dentre elas, a que apresenta o maior número de prótons é. Ele quer saber qual é que tem o maior número de prótons. Pessoal, se eles têm o mesmo número de elétrons, o que tem mais prótons é o que mais perdeu elétrons.
É bem simples essa questão. Mas vou fazer uma tabelazinha aqui para ajudar. Eu sair aqui do meio. Foi o seguinte, número de elétrons, ganhou, perdeu e quantos tinha, que era para a gente ver quantos tinha anteriormente. Todos eles têm 10 elétrons, né? Por quê? Porque o neônio tem 10, que é o que está neutro aqui, ó, e todos os outros eles são isoeletrônicos, então todos têm 10. O neônio ele nem ganhou nem perdeu, tá certo? O flúor é F-, é porque ele ganhou 1. Pronto, mas vamos aqui de um por um, né? Ele não perdeu, nem ganhou, nem perdeu, então ele tinha 10. Tinha 10 e continua com 10. O flúor, ele está com 10, mas ele ganhou 1. Se ele ganhou 1 e ficou com 10, é porque ele tinha 9, ok? O sódio, ele tem 10, mas ele perdeu 1. Se ele perdeu 1, né? Perdeu 1 e ficou com 10, é porque ele tinha 11. O oxigênio, ele tem 10, mas ele ganhou 2. Se ele tem 10 e ganhou 2, é porque ele só tinha 8. E o magnésio, ele tem 10, mas ele perdeu 2. Ele perdeu 2. Se ele perdeu 2, né? Perdeu 2 e tem 10, é porque ele tinha 12. Então, o que tem o maior número de prótons, aqui nesse caso, é o magnésio, que tem o maior número atômico, que tinha o maior número de elétrons, porque eles quando era neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, quem tinha mais elétrons também tinha maior número de prótons, tá bom? Então, a resposta correta, item E, ok? E aí, na sequência vem a atividade, que eu vou disponibilizar lá em PDF para vocês, tá bom? São 2 questões, eu nem vou mostrar aqui não. A atividade ela não precisa ser copiada, tá bom? Pode ser enviado só as respostas, os itens corretos. Inclusive, pode até ser como comentário particular, tá bom? Ok? Eu anexo lá no formato PDF as atividades para vocês e mando um linkzinho lá para download também, nos grupos. Ok, pessoal? Então, valeu e até uma próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau.